Fala pessoal, então começando aqui os exercícios referente à aula 43, onde nós aprendemos sobre o for. E esse primeiro exercício ele propõe o seguinte, ele pede para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. A gente tem um trecho de código aqui embaixo, nós temos algumas opções, vou mostrar para vocês, né? E analisando o código, a gente tem algumas questões aqui para prestar atenção. Beleza, a gente tem a classe A, a gente tem o método principal, criação do for, né, com chaves, tudo direitinho. Logo, dentro do loop, a gente tem um system.out.println, imprimir um caractere A. Fora do for, a gente tem um system.out.println para a impressão do caractere B. Bom, de cara, o que vai parar a gente na questão é isso aqui. Será que isso aqui pode fazer? Tá? Será que dá para a gente fazer isso aqui? Na verdade, isso pode. Né? Eu vou jogar lá para o Eclipse, porque fica melhor da gente analisar. Né? Então, tá aqui. Então, isso aqui é aceitável, não tem problema nenhum. Isso aqui não tem problema nenhum. Né? O que eu não posso é deixar sem um ponto e vírgula. Né? Isso aqui quer dizer que aqui teria uma expressão, não, mas está vazio. No meio teria uma outra expressão, que seria a condição. E aqui no final também teria uma outra expressão, mas a gente pode deixar dessa forma aqui vazio. Mas o que isso acarreta? Isso acarreta o seguinte, a impressão de um loop infinito aqui embaixo. Então aqui fica com loop infinito. Se aqui fica com loop infinito, ou seja, o programa nunca vai sair da linha 7, vai ficar imprimindo isso aqui eternamente. Quando isso acontece e existe um outro trecho de código, o Java, o compilador, na verdade, ele entende que o outro trecho de código é inacessível e ele dá erro de compilação. Se a gente botar aqui, a gente vê que o código não é acessível. Então, nunca, jamais, esse código vai poder ser acessado pelo nosso programa. Vai dar erro de compilação, logo a resposta é não compila. Então a gente vai analisar a questão. Opção correta, vamos para o exercício de número 2. O exercício de número 2, ele pede para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Então, uma classe A, né, na verdade aqui a gente tem todo esse trecho de código, né, deixa eu mostrar as alternativas para vocês, que é não compila, comprime, imprime B, compila e imprime A e B, beleza. Então, classe, método principal ok, um for. De novo, a gente pode fazer dessa forma aqui? Pode. Na verdade, eu não falei isso na aula anterior, né, mas vale a gente falar agora. Deixa eu copiar aqui o for e aqui, tá. Jogar lá para o Eclipse para a gente analisar o código. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu comentar esse camarada, comentar esse camarada. Deixa eu botar aqui. Bom, deixa eu até tirar aqui. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: não tem problema nenhum no nosso código ter um monte de ponto e vírgula. Isso aqui ele não ocasiona erro no nosso código. A gente pode fazer isso à vontade. Então toda vez que você vê, deixa eu botar lá de novo, isso aqui acontecendo, não é por isso que está dando erro. Isso aqui não dá problema nenhum. O que dá problema é o seguinte, é que como essa condição aqui vai ser falsa, né, essa condição vai ser falsa, ele nunca vai entrar no for, no bloco do for, nunca. Então, isso aqui, ele também dá o erro de código inacessível. Ele fala assim, cara, você nunca vai usar esse código, então eu vou dar erro, né? Simplesmente vou dar erro porque você nunca vai acessar esse código, porque isso aqui a gente está explicitando, a gente está falando assim, ó, eu nunca vou entrar nesse trecho de código, falso, a gente está explicitando falso ali. Então, o erro é por conta disso, código inacessível, erro de compilação. Resposta não compila, analisando a resposta. Vamos para o exercício 3.
Aqui também pede para a gente analisar o código abaixo, né, e escolher a opção adequada. Então nós temos o trecho de código, logo abaixo as opções. E analisando o código, classe A, método principal, ok. Nós temos aqui a criação de um for, beleza. Só que, se você prestar atenção, a gente não pode declarar o tipo para as duas variáveis dentro do for. A gente pode declarar int igual a 0, j igual a 1. A gente tem que tirar esse int daqui. A gente não pode deixar int aqui e int aqui. Se a gente jogar o código lá pro Eclipse, se a gente colar aqui, vamos lá, tirar aqui, tá, você vai ver que essa outra declaração do tipo aqui é que está dando erro. Se a gente tirar, o código fica normal. Int aqui, int aqui, dá erro. Agora, nós poderíamos, por exemplo, fazer o seguinte, logo em cima, botar aqui, fazer a declaração aqui da variável logo aqui em cima, tirar o tipo daqui, tirar o tipo daqui, e aqui novamente declarar j. Dessa forma funciona, beleza, mas não declarando o tipo na variável i dentro do for e também na variável j. Isso não pode, logo erro de compilação, não compila. Vamos analisar a resposta. Resposta correta, vamos para o exercício de número 4. O exercício de número 4 ele propõe também para a gente analisar o código abaixo e marcar a opção correta. Beleza. Analisando a questão, classe, método principal, ok, um for. E aqui a gente tem a declaração correta, né? Um int igual a 0, j igual a 1, beleza, enquanto i for menor que 10, i j e aqui a gente está fazendo a impressão desse camarada, depois ponto e vírgula. Será que a gente pode fazer isso? A questão é essa. Será que a gente pode botar o system.out.println imprimindo i aqui, um ponto e vírgula? Bom, vamos ver. Jogar lá pro Eclipse. Vamos lá. Botei uma chave a mais. Beleza. Tá, vamos analisar aqui. Bom, de cara não deu erro nenhum. Então é possível sim, não tem problema nenhum. Isso aqui, a única coisa que faz é o seguinte, por exemplo, se a gente tivesse um outro código aqui embaixo para imprimir i, por exemplo, deixa eu botar aqui, o que vai acontecer nesse caso? Até deu um erro aqui. Tá, porque o i não foi declarado fora do for. Vou botar aqui int j. O j e mandar imprimir aqui o i. O j, né? Opa, int j não é igual a j. Não, aqui ele vai dar outro tipo de erro. Não. Tá, fazer melhor aqui. Teste. Tá, tudo bem. Quando a gente coloca ponto e vírgula aqui, a gente para o for aqui. O for ele não passa dessa linha aqui, que é a linha 8. Ou seja, o system.out.println, imprimindo a palavra teste, não irá participar do looping. Isso aqui ele vai fazer a impressão, mas não vai participar do... Se tivesse 10 loops aqui, ele não iria imprimir 10 vezes, né? Ele vai imprimir uma vez só, porque ele vai executar essa estrutura de código, depois vai vir para cá, imprimir uma vez só e ponto final, né? A gente vê, imprimiu lá 10 vezes, beleza, e depois foi lá para o teste e imprimiu, beleza. Então esse ponto e vírgula aqui, ele para o código ali. Agora se a gente tirar o ponto e vírgula, a gente deixar sem ele, o que vai acontecer? Bom, ele deu um erro ali porque tem que fechar a instrução com ponto e vírgula, né? Deixa eu botar aqui, só para explicar para vocês. Bom, então se a gente coloca o ponto e vírgula, o teste ele não vai participar do for. Agora se a gente
tira ponto e vírgula, o teste ele vai participar do bloco do for. Ele vai imprimir 10 vezes, então essa é a diferença. Então eu até me perdi aqui na questão, né? Vamos voltar lá para me situar, tá? Deixa eu tirar esse camarada daqui. Então a resposta aqui é que ele vai compilar normalmente e ele vai imprimir de 0 a 9, beleza? Porque i tem que ser menor que 10. Então, resposta, compila e imprime de 0 a 9. Analisando a resposta. Resposta correta, vamos para o exercício de número 5, penúltimo exercício. O exercício de número 5 também propõe para a gente analisar o código e escolher a opção adequada, né? Então a gente vai analisar a questão, classe e método principal, ok. Logo a construção de um for com o método system, com a instrução system.out.println a. Lembrando, não tem problema nenhum em botar aspas simples, né? O método, o system.out.println ele é muito poderoso, então como ele herda de object, ele entende ali, ele se vira ali, imprime ali um caractere, tipo, enfim, ele dá ali o toString ali e retorna um tipo char, não tem problema nenhum não. Agora, a questão é o seguinte, a gente analisando for, a gente tem um int igual a 0, ok, enquanto i for menor que 10, ok, vírgula false, ih, rapaz, esse cara aqui ele tá de intruso aí. A gente só pode ter uma expressão condicional, só uma. Aqui a gente tem uma expressão condicional, a gente perguntando i é menor que 10, true ou false, e aqui a gente está falando que é false, ou seja, vai dar um conflito aí, né? Ou você está querendo que eu compare o que? Aqui ou aqui? Então o Java ele não vai aceitar duas condições dentro do for, né? A gente só pode ter uma condição dentro do for. Então logo, o código não compila, né? Eu vou até jogar lá pro Eclipse, na verdade até joguei, você vê claramente aqui que o erro é aqui, e a gente tem que tirar esse false aqui, para que o código tenha somente uma expressão condicional, né? Uma condição que retorne, nesse caso que vai retornar true, e o código rode normalmente. Então, opção não compila. Analisando a questão, questão correta, número 6. Essa última questão é uma questão que é fácil a gente errar, se a gente não souber o fluxo de execução do for. Aqui a gente tem que analisar novamente a questão, né? Escolher uma das opções aqui abaixo, tudo bem. Agora a questão é o seguinte, a gente tem aqui classe, ok, método principal, ok, analisando for, int i igual a 0, ok. Enquanto i for menor que 2, tudo bem, i mais mais. Depois ele vai fazer a impressão desse cara aqui, e depois ele vai fazer a impressão desse cara aqui, ou não é isso, ou primeiro ele vai fazer a impressão desse cara aqui, depois vai incrementar o i, depois vai imprimir isso aqui. Então, se a gente não souber a ordem de por onde que o for passa primeiro, por onde que ele deixa de passar, a gente não consegue acertar essa questão. Então, se a gente jogar esse trecho de código para o Eclipse, a gente vai ver que não vai dar erro nenhum. Eu vou executar aqui. Ele vai executar 0, 1, 1, 2. Eu vou fazer uma coisa aqui para facilitar o nosso entendimento. Vou colocar aqui em baixo, para a gente saber que é o código de baixo. Beleza. Então a gente vai imprimir. Ó, primeiro ele vai imprimir esse de baixo, depois vai imprimir o de cima, depois o de baixo, depois o de cima. Então a gente deduz o seguinte, que aqui está ok, aqui está ok, ele vai fazer o loop duas vezes, 0 e 1, né? Enquanto i for menor que 2, i mais mais, ele vai fazer isso aqui, vai executar isso, vai verificar se é verdadeiro, imprime aqui embaixo primeiro, depois incrementa o i, executa esse camarada, com o i já incrementado, né, o i valendo 1, ele verifica a condição, i ainda menor, 1 ainda menor que 2, executa esse camarada de baixo, incrementa o i vai ficar valendo 2 agora, imprime esse camarada aqui. Quando chegar aqui, i vai valer 2. Então,
2 não é menor que 2, né? É uma condição falsa, ele para o programa. Então o fluxo é esse. Então é um tipo de questão que é muito fácil errar. Então a gente precisa ficar um pouco mais ligado nisso. Então a opção é essa primeira aqui, né? 0112. Analisando a questão. Opção correta. Então, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima aula.